que é zambuzeiro? Fala bem alto aí, Moisés. Oliveira brava. Eis que te digo que és tu essa oliveira. Pode sentar, dando glória a Deus. O título da palavra é O Tempo da Prensa, quando o fruto não pode esperar. Repita aí. O tempo da prensa, quando o fruto não pode esperar. Esse texto que nós lemos fala da oliveira brava. E existe esse tipo de oliveira. Ela dá fruto, mas o fruto dela não é de boa qualidade, não serve para fazer azeite. Ok? Porque é oliveira brava. E Paulo aqui está se referindo a quem? Usando essa metáfora aqui de oliveira brava. Moisés vai pregar comigo. Fala aí, Moisés. Os gentios. E quem são os gentios? Somos nós. Então, logo, você é uma oliveira brava. Por isso que eu disse, eis que te digo que tu és oliveira brava. Bem? E olha que interessante. No mundo botânico, quando você quer fazer um enxerto de uma árvore que não dá fruto, você pega um galho ou um ramo de um fruto de uma árvore boa e faz um enxerto nessa árvore. Aí ela começa a produzir frutos bons, não é isso? Quem já viu esse serviço que essas pessoas que fazem enxerto, que produzem frutas de boa qualidade fazem? É isso, esse tipo de trabalho. Pega uma coisa boa, enxerta numa coisa brava, né, ruim, e ali passa a produzir frutos bons. Só que aqui, nesse caso, foi diferente, diga, diferente. Por quê? Porque nós éramos oliveira brava, que não tinha serventia para nada. Aí nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo e passamos a dar frutos bons. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Diga para a pessoa que está ao seu lado. Deus não tem problema em esperar anos para formar uma árvore. Mas quando ele decide colher o fruto, ele não aceita atraso. A oliveira, queridos, ela leva anos para produzir. Mas assim que ela começa a produzir, não pode demorar para manusear ali os seus frutos. Não sei se vocês sabiam, mas assim que você colhe a azeitona, você tem menos de 24 horas para poder prensar e sair um bom azeite, porque senão você perde todo aquele fruto, se você demorar mais de 24 horas. Sabiam disso? Pois é, mas isso acontece.
Quando você vai no mercado e compra o azeite extra virgem, quem tem o costume de ver a acidez do azeite? Tem azeite de 0,3%, né? De 0,5%, de 1% e 1,5%. Essas classificações são o tempo que levou para colher e prensar. Quanto mais rápido se torna ali a colheita e a prensa, acontece, o azeite sai mais puro. Sai mais puro. E por isso que tem essa classificação de azeite com esse grau de acidez. Porque o tempo foi rápido no processo da colheita. Agora, quando se demora, aí aumenta a acidez. Se demora mais de 24 horas, ela cria bolor, um cheiro horrível, e ali só presta para fazer sabão. Então, a oliveira, ela leva anos para produzir, de 5 a 10 anos. Mas assim que ela começa a produzir, tem que ser rápido o processo de prensagem. Tem coisas na sua vida que Deus está amadurecendo há anos. Mas quando chega o tempo, você não pode atrasar a entrega. E tem gente aqui que está atrasando essa entrega. E a pergunta é, até quando você vai atrasar essa entrega para Deus? Interessante que, quando nós estivemos lá em Israel, nós fomos visitar um kibbutz de Obed-Edom, e lá nós podemos ver esse processo. E a moça que estava dando a palestra lá sobre a oliveira, ela trouxe alguns frutos verdes, por sinal é amargo que só. Não é que essa azeitona em conserva que você come, que é gostosa de comer, você come aí sem nada. É amargo. Você colocando um pouco de fel na boca, de tão amargo que é. E aí ela trouxe a azeitona e também trouxe a azeitona depois de vários dias já colhida. E nós até trouxemos algumas unidades. Chega a ficar dura, ressecada. Não é? Que nem o caroço mesmo da azeitona. Ela, quando demora muito tempo para colher e prensar, ela fica dura. Que só serve para jogar pedra nos outros. E ali, então, ela começou a explicar várias coisas sobre a oliveira, e tem coisas interessantes, querido. Como ela é uma árvore típica de lugares secos, áridos, ela desce a raiz na vertical para buscar águas profundas. E acontece um fenômeno que as outras plantas que não conseguem descer as suas raízes na vertical também para conseguir águas profundas, elas direcionam as suas raízes para a raiz da oliveira. E conectam as suas raízes na raiz da oliveira. Começa então a receber
água ou a seiva da oliveira. E aí, na Bíblia fala que nós fomos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. E recebemos então aquilo que nós não podemos adquirir, levando nossas raízes nas profundezas, nós direcionamos para onde? Para a oliveira verdadeira que é Cristo, porque lá tem tudo que nós necessitamos. Amém? E aquilo foi muito interessante, aquela explicação, que não só a questão da oliveira, mas também sobre aonde ela está plantada. Inclusive tem imagem aí. Essa imagem, segundo os historiadores, os botânicos, tem quase 13.000 anos, ou mais de 13.000 anos. De uma oliveira, depois o Fernando vai pôr de um jambuzeiro. Aí tem outra imagem. Mandei duas. E tem uma outra que... Mas tudo bem. Essa aí é o jambuzeiro. Mas depois vocês pesquisam lá. Aí vocês veem a diferença. E uma outra característica da oliveira é que aonde ela está plantada, se eu fosse você, eu pegava isso para a vida. Aonde ela está plantada, todas as outras plantas, sejam elas boas ou ruins, inclusive as plantas daninhas também, as ervas daninhas, elas se tornam boas, porque elas estão ali sendo curadas pela oliveira. Então todas as plantas que estão ali em volta da oliveira, se estiverem doentes, elas ficam curadas, porque a oliveira tem essa propriedade de trazer cura para o terreno, e tudo que for plantado ali se torna curado. Interessante, né? Então a oliveira tem um significado muito forte em nossas vidas. Por quê? Porque a oliveira verdadeira é Cristo. E quando eu estava meditando nisso, eu estava falando para Paulo, quando nós viemos ficar, aqui tinha uma casa de entretenimento masculino do lado, né? Ou um clube. E era muito frequentado. Não é? Muito frequentado. E aí nós começamos a orar. E aquilo ali foi diminuindo. E está quase falindo isso. Essa aí tem 3.000 anos. E isso aqui está quase falindo. Essa região aqui, da Washington Luiz, era um lugar de muito travesti e prostituta. Você andava aqui, era lotado. Quem é dessa região sabe. Mas era muito. Cada esquina tinha um grupinho. E isso foi diminuindo, porque nós saímos um dia aqui orando, né? Descalço, derramando óleo e declarando que o Senhor é Senhor desse bairro, desse lugar. E nós podemos perceber que isso foi diminuindo. E cada dia mais vai diminuir, porque nós vamos conquistar esse território. Amém? Porque nós estamos enxertados na oliveira verdadeira que é Cristo. E aonde a oliveira está estabelecida, ela traz cura para o território. E prosperidade.
Amém? Está recebendo? Então, o primeiro ponto, a árvore do processo. Romanos 11:17. Você era um zambuzeiro, selvagem, foi enxertado. No grego, agrileio significa natureza bruta. O enxerto é mudança de fonte. Você não foi melhorado, você foi conectado a uma nova raiz. Deus trabalhou em você, trabalhou no seu caráter, trabalhou na sua identidade, trabalhou na sua fé. E isso leva um processo, leva um tempo. Mas olha a pessoa que Deus fez com que você se tornasse. Você está melhorado ou não? Eu consigo ver Cristo na vida de muitos aqui. Nós fomos melhorados em Cristo, querido. Porque nós fomos enxertados nele. Antes de Cristo, era só bagaceira, sim ou não? Não é? Quem aqui nasceu em berço evangélico? Não tivemos oportunidade de ter essa vida bagaceira, né? Mas muitos que não nasceram em berço evangélico vieram dessa vida de bagaceira. Aí Cristo pega essa oliveira brava, enxerta nele, quando muitos diziam, você que não tem jeito, você não vai servir para nada, você só nasceu para trazer desgosto, aí você é enxertado em Cristo. Aí as pessoas que falaram começam a pôr até a mão na boca. Não é aquele que andava ali roubando? Não é aquele que andava ali se prostituindo, adulterando, traindo? Não é aquele que andava nos bares bebendo, caindo, tomando, se embriagando, né? É corote? Corote? Acho que é esse nome aí. E agora está aqui cantando. E agora está ali cantando, está ali pregando, está ali adorando. Pois é isso que Deus faz. Ele pega essa oliveira brava e enxerta nele. E ele limpa. E aí ele começa a dar fruto. E não é um fruto qualquer. É um fruto que é usado para louvor da glória do Senhor. Você sabia que a primeira prensa da azeitona é para fazer o óleo da unção e também do tabernáculo? Era para fazer, primeiro, servir a casa do Senhor. Pode se prensar até 7 vezes a azeitona. E cada óleo tem um direcionamento. O primeiro óleo era para servir a casa do Senhor. Por isso que nós lemos aqui em Êxodo 27, 20. Que o Senhor, Deus, ele gosta de óleo puro. Óleo puro. Por isso que ele te deu o melhor. Ele te deu o melhor dom. Ele te deu algo de excelência. E ele espera ser usado isso que ele te deu o mais rápido possível. Senão, vai azedar o processo. Vai ficar ácido. E por incrível que pareça, querido, o que tem de pessoas ácidas no nosso meio está escrito. Oxida. Teve uma vez que eu não fazer um processo seletivo para trabalhar numa empresa
Por quê? Porque eles colocavam os roletes retificados na mão. E se aqueles roletes oxidassem, você nem entrava para a sala para fazer a ficha e a entrevista. E era uma empresa muito boa, multinacional. Rolamento Schaeffler, a INA. Schaeffler, né? Schaeffler, uma coisa assim. Estava aqui em Santa Amaro. Eu fui lá, eles colocaram um punhado de rolete, oxidou em 5 minutos. Então, infelizmente, você não pode passar, vai no médico, se trata aí desse ácido úrico. Mas tem pessoas assim, ácidas. Por quê? Porque Deus já fez o que ele tinha que fazer e a pessoa não quer a resposta que Deus espera da vida dela. Quanto mais demorar, mais ácido fica. E se demorar mais ainda, mais tempo ainda, o que vai acontecer? Vai ficar dura. Que nem pedra. E tem pessoas assim, dura que nem pedra. Você fala... Sabe aquela pessoa que não tem sensibilidade? Você pode estar chorando, falando coisas que morre um ente querido, a pessoa não derrama uma lágrima. Tem pessoas assim. Pessoas ácidas. Se for prensar uma azeitona dessa, é perigoso corroer se colocar ela dentro de uma panela, de alguma coisa. Porque está ácido. Estão compreendendo? Infelizmente, tem pessoas assim, que Deus já fez tudo. Você está prontinha para ser prensada. Mas tem pessoas que têm medo de ser prensado. Segundo ponto, fruto potencial. João 15:2. Todo ramo que dá fruto, ele limpa para que possa dar mais fruto ainda. Quando ela é esmagada, ela não serve quando ela está pronta ali, só o caroço. A menos que você colha e faça uma conserva. E ela está carregada de óleo, mas por fora ninguém vê. Mas dentro ela carrega uma essência poderosa. O que eu quero dizer com isso? Que todos nós carregamos uma essência poderosa. Só que Deus tem pressa em usar. Porque se levar muito tempo, vai oxidar, vai se tornar ácida. Estão entendendo? Que Deus tem pressa. Você acha por que Deus te tirou lá do lamaçal do pecado, te limpou, né, te regenerou, te fez uma nova criatura nele? Só foi para deixar você bonitinho e pronto? Foi? Foi para quê então? Hein? Jeremias 17:14. Só cura os curados. Só cura os curados. Então o Senhor te curou, te restaurou, para você levar cura também, querido. A parte dele ele já fez, ele te formou, ele cuidou, arrancou você lá do lamaçal do pecado, limpou, tirou todos os carrapichos, carrapatos, tudo que ele pôde tirar, ele te deixou perfeito para a glória dele. Agora ele espera te usar. De que maneira?
extraindo aquilo que tem dentro de você. Tem coisas em você que ainda não faz sentido. Parece duras, parece desconfortáveis, mas carrega uma unção escondida. Você carrega uma unção escondida. Isso está aí dentro. Você precisa permitir que Deus prense, traia aquilo que você tem de melhor. Terceiro ponto, a prensa da urgência divina. Getsemane significa lugar de extrair azeite ou prensar azeitonas. E Jesus foi para lá. Você acha que Jesus foi para o jardim do Getsemane porque ele quis? Não. Tudo foi plano de Deus. Ele foi para lá porque ele não queria passar pela morte de cruz. E quantas vezes nós somos direcionados a fazer algo que nós não queremos? Mas Deus está falando, vai, eu sou contigo. Aí você é teimando. E Deus fala, vai, eu sou contigo. E você não vai. Jesus não queria morrer, querido. Porque aquela morte era uma morte muito horrível. E aí ele pega e vai para o jardim do Getsemane. E começa a orar. Pai, passa de mim esse cálice. Todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E ali ele estava sendo prensado. A ponto dele suar gotas de sangue. E o texto diz que ele estava em grande agonia. Agonia da morte chegando. E Jesus estava sendo prensado ali no jardim do Getsemane. Porque era um lugar apropriado para prensar azeitona, para extrair o óleo. E Jesus foi levado ali para Deus poder extrair o melhor que Jesus. Qual foi o melhor que foi extraído de Jesus? Qual foi o melhor, querido? O que você fez para herdar a salvação? Nada. Jesus, ele deu o seu melhor ali. Ele permitiu que Deus extraísse o seu melhor. Qual foi o seu melhor? Foi o seu sangue derramado por nós. E através desse sangue, eu e você, nos tornamos filhos de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Como eu disse, a azeitona não pode esperar. Se demorar, oxida, fermenta, apodrece. Se você demorar, perde a sensibilidade, mistura com as emoções, contamina o que Deus gerou. Tem muitas pessoas assim, infelizmente. Êxodo 27:20. O azeite puro da oliveira batida. Deus não aceita qualquer óleo. Tem que ser o puro, imediato, sem contaminação. A partir do momento que demorar, já começa a oxidar e a ficar ácido. Tem muita gente aqui que Deus já escolheu, mas ainda não se entregou à prensa de Deus. E o prensar de Deus, querido, não é para te machucar. O prensar de Deus é para ele extrair o melhor que você tem. Diga para a pessoa que está ao seu lado. O prensar de Deus é para extrair o melhor que você tem.
A dor da prensa é o melhor que a do propósito. O atraso destrói mais que a pressão. Deus não perde o fruto. Quem perde é quem não responde no tempo. Você vai responder no tempo? O tempo é hoje, agora. Tudo está conectado em Cristo. Jesus no Getsemane foi pressionado, esmagado, rendido. Isaías 53:5 diz: moído pelas nossas iniquidades. Ele foi prensado. Foi muito dolorido para Jesus ali passar por aquele momento de prensa. Mas ele não abriu a sua boca. E diz o texto de Isaías 53:5, que ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus, ele passou pela prensa para trazer cura para nossas vidas. Nós somos curados. Diga, eu sou curado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olhando nos olhos dela. Esses olhos verdes, castanho, pretos. Ele foi prensado para que você hoje pudesse carregar o azeite. Quem está pronto para ser prensado por Deus aqui? Só 6 mãos levantar. E agora todo mundo falou. Vou perguntar novamente. Quem está pronto para ser usado por Deus aqui? Para ser prensado por Ele. Ele pode te prensar? E se doer um pouquinho? E se doer um pouquinho? Deus está te chamando para 3 coisas. Está preparado? Então diga, eu estou preparado. Permanecer na raiz, entregar o fruto e aceitar a prensa. Está preparado? Então fique de pé. O chamado é agora. E gente que Deus está chamando para um novo nível. O tempo de Deus é hoje. No caso da prensa, nós não podemos esperar o tempo Cronos. Tem que ser o tempo Kairos. Tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. É já. Olha que forte. Quem sente que Deus está chamando para o outro nível? Mas sabe que isso envolve pressão? Que pressão é essa? A prensa? Quando Deus prensa, Ele extrai o melhor. Não é para te machucar. É para extrair o teu melhor. E esse teu melhor vai levar cura para outras pessoas. Vai levar cura para outras pessoas.
Eu quero declarar e profetizar que isso vai acontecer na tua vida. Sabe o dom que Deus te deu? Não é para você enterrar. É para você usar ou deixar ser usado por Ele para levar cura para outras pessoas. Que tem pessoas aqui que Deus já deu. Tem um azeite prontinho para ser usado por Deus. Querido, não espere ficar ácido. Não espere oxidar. Deixa Deus usar. Deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus te passar. Ele tem pressa.